Eu sou Rosane Borges, sou uma comunicadora e comunicóloga ao mesmo tempo, né? Comunicadora porque todos nós somos, né? E comunicóloga é quem estuda comunicação. Então, eu sou, como vocês, uma comunicadora, sou uma professora de comunicação e, para mim, o tema da educomunicação é um tema muito caro. Por que é um tema muito caro? Porque, ouvindo vocês aqui, são vocês que efetivamente fazem a comunicação cotidiana, a comunicação que interessa. Quando a gente pensa o que é comunicação, vocês estão, a maioria de todos vocês têm programas, trabalham aqui na rádio comunitária, são colaboradores. Quando a gente fala trabalhar, mas o voluntário também é um trabalho. Eu estou fazendo essa pergunta porque do lugar que vocês atuam, né, que vocês veem o mundo, que vocês intervêm no mundo, né, na família, na comunidade, vocês ocupam um papel e uma posição estratégica, que é de ser comunicadores de uma rádio comunitária. E o Jader vem insistindo desde o início que é preciso que a gente construa uma outra história. Por que isso é importante? Vocês que estão aqui na rádio comunitária na Cantareira, a partir desse princípio, é porque o relato do cotidiano, o relato da história, constrói visibilidade. E visibilidade hoje é poder. Tornar visível, tornar alcançável é a gente estabelecer novos marcos do poder. Por que se tanto briga em torno da Rede Globo? Porque, de fato, ela representa a televisão que tem maior penetração na sociedade brasileira, ainda que ela está em franca decadência, né? A Globo está caindo muito, seja por conta da internet, por conta de outros canais, mas ela ainda é hegemônica. Ora, uma televisão que é hegemônica é porque ela diz o Brasil e diz uma narrativa que quer que a gente acredita. Então, o primeiro ponto que a gente tem que partir é que vocês têm que construir o que a gente diz, um contradiscurso. O que é isso? É dar à comunidade aqui da Brasilândia outras narrativas que a Globo, que o SBT, que a Record, enfim, o que a gente chama de grande mídia ou grande imprensa não pauta. A gente tem, o Jader estava falando do ponto de vista das ações afirmativas, que no Brasil tem um apelo muito forte na questão racial negra, a gente tem uma mortandade de jovens negros. Para vocês terem uma ideia, o número de jovens negros que são assassinados pela polícia, eles são tão grandes, tão extensivos, que eles são considerados o que a gente chama de genocídio. Isso não sai na televisão. Exatamente. A gente fala que nos outros lugares não tem guerra, só que a gente tem a nossa guerra. Como é o seu nome? O que o seu Aldão está dizendo é fundamental que a rádio diga que a gente vive em perpétuo estado de guerra. E esse estado de guerra é perpetrado pela polícia nas periferias das grandes e pequenas cidades, e mais ainda das grandes cidades. As chacinas, aí muita gente diz assim, mas eles não são marginais, bandido tem que morrer. Não. O dito, entre aspas, bandido, ele tem que sofrer a sanção do Estado. Ele não pode ser morto pela polícia. Tanto que os dados mostram que de 10 jovens negros mortos no Brasil, 7 não têm passagem pela polícia. E desses 7 que não têm passagem pela polícia, 5 são trabalhadores. O problema indígena no Brasil, nós temos os primeiros habitantes dessa terra são indígenas. O que a gente sabe dos índios? O que a Globo, o SBT nos diz do conflito cotidiano? Só o 19 de abril. Então, vejam vocês, eu estou dando esse exemplo para a gente perceber que o acesso que a gente tem no mundo, que é pelas mídias hoje, é um acesso mediado pelo crivo que eles querem que a gente saiba. Quando a gente abre a televisão, liga a televisão, são poucas as vezes que eu me vejo representada enquanto mulher negra. Um pesquisador de televisão canadense, ele veio para cá em 2004, ainda estava fazendo doutorado, e eu lembro que ele dizia que ele ficou muito assustado com a televisão brasileira, porque parecia com a televisão no Canadá, que no Canadá a maioria é
rigorosamente branca. Então ele dizia, olha, as pessoas que eu vejo na televisão não são as pessoas que eu vejo na rua. Ele falou, eu ligo a televisão no Brasil, as pessoas têm um tom de pele, eu vou para a rua, não são aquelas pessoas que estão na rua. Então, o que a gente tem, qual é o nosso desafio quando a gente fala de educomunicação? Aí entra a educomunicação. A gente tem um desafio, o termo educomunicação é a junção dos dois nomes, educação e comunicação, e ela tem como prioridade que a gente passe a considerar, primeiro tudo isso que a gente está falando, a gente está partindo de um pressuposto. As mídias, elas ocupam um papel central no nosso cotidiano. Muito mais do que a escola, muito mais do que a igreja, as mídias, no plural, televisão, jornal impresso, redes sociais, elas ocupam um espaço muito grande na nossa vida. Ora, se elas ocupam um espaço muito grande na nossa vida, significa dizer que elas nos educam. Não existe o deseducar. Quando a gente fala assim, a Globo deseduca, não. Ela educa, só que ela pode não educar para o bem. Mas é um processo educativo. Hã? Exatamente, e é preciso que a gente construa outros referenciais de educação. Quando a gente discute, porque os jovens eles pouco leem, eu lembro que quando eu estava terminando meu mestrado, eu entrevistei o primeiro diretor do Big Brother Brasil, que eu esqueci o nome dele, antes do Boninho. Eu esqueci, que não era o Boninho. E aí eu fui perguntar para ele sobre o Big Brother Brasil, aí ele falou para mim o seguinte, o diretor do Big Brother Brasil, ele falou, Rosane, você acha que a gente quer o Big Brother Brasil? Eu disse, por que a Globo, ela banca o Big Brother Brasil? Porque a Casa dos Artistas foi o primeiro reality show, bombou, e eles fizeram uma pesquisa, porque todos os programas eles vão pro ar a partir de pesquisas, né? E ele me mostrou assim um calhamaço. Então as pesquisas mostravam que a inclinação do povo era por aquele tipo de programa. Então ele dizia o seguinte, não é a gente que quer, é o povo que quer. Só que essa afirmação desse diretor é uma afirmação muito perversa, porque as emissoras dizem isso, dá ao povo o que ele deseja. Ora, dá para uma pessoa comer todo dia arroz, feijão, bife, batata frita, no dia que ela come caviar, ela é estranha. Por quê? É uma questão de costume, gente. O padrão é o mesmo. Então, há uma combinação tácita entre eles. A guerra de audiência, na verdade, não é uma guerra que muda, não é a guerra por conteúdos, porque é um pacote só. Quando a gente avalia a TV aberta e a paga também, elas todas trabalham com as mesmas perspectivas, com os mesmos conteúdos. Então, é fundamental que vocês, enquanto comunicadores, chamem as pessoas para debater um programa que sai na Globo e dizer, não é isso que a gente quer. Ora, se não é isso que a gente quer, como é que a gente pode construir, como a gente costuma dizer no campo da comunicação, um outro regime de visibilidade sobre as nossas questões? Então, a partir desse princípio, o que a gente quer é a gente sempre fazer diagnósticos. Então, a educomunicação, ela é uma área que trabalha com a leitura crítica das mídias, partindo do princípio que toda mídia educa. Vocês têm um papel educativo fundamental, importante. Agora, o papel educativo de vocês podem dizer, Rosane, tá bom, mas a gente são poucos os ouvintes hoje, enfim. Mas é fundamental que vocês não percam de vista que no papel de vocês, de comunicadores que educam, vocês têm que saber o que a grande imprensa divulga, para fazer essa seleção e dizer, é isso que a gente deve mostrar para a comunidade. E muitas vezes, essa decisão, a gente paga um preço muito alto, que é de não ser ouvido, nem visto, nem lido. Então, essa... Não, ela aqui... Não, ela é daqui, ela cobre muito SPTV e sai no Jornal Nacional. Eu esqueci o nome dela, é uma moça morena, ela faz até reportagens um pouco divertidas, ela tem... Aquela moça, ela é de Alagoas. Aí eu descobri, porque eu fui em Alagoas participar de um evento de jornalismo, ela estava fazendo a apresentação. E a moça me disse, falou, olha, ela é daqui. Então, desde quando ela já trabalhava aqui, ela fazia cursos em fonoaudiólogo para perder todo o sotaque nordestino. O que você vê, porque no Nordeste, quando as pessoas falam também em sotaque nordestino, é muito diferente. Eu, por exemplo, sou de São Luís do Maranhão, que a gente não fala igual a quem é do Piauí, que é do... Mas eu tenho... O São Luís, a gente tem o nosso sotaque. Tanto que tem pessoas que chegam em São Luís e falam, mas vocês não têm sotaque. Claro que temos. Só que não é o sotaque do baiano, não é o sotaque do paraibano, né?
Então, isso tudo que vocês estão falando a gente deve construir uma televisão que seja plural, uma televisão homogênea. Imagine vocês, o modo de falar paulistano, que não é nem um paulista, do jornalismo brasileiro, tanto que quando vocês veem a inserção nacional dos repórteres de outros lugares, eles não falam com sotaque, porque normalmente não é um repórter do lugar que faz a inserção nacional. A repórter que faz a inserção do Amazonas, ela é de São Paulo, então colocam ela para fazer a inserção de lá. Fora o Chico, os antigos, né? Os de Pernambuco, que é uma sucursal importante da Globo, tem o Chico, o Márcio Canuto, tem aquele, o Francisco Gonçalves, o Chico alguma coisa, Chico Pinheiro, são 3 ou 4, fora esses 3 ou 4, que é uma era formatação de uma língua só, você vê todo mundo entra com o mesmo sotaque. Então, isso é algo para uma rádio comunitária não adotar. Porque muitas vezes as rádios acham que elas têm, pequenas ou comunitárias, que elas têm que adotar o mesmo padrão da grande imprensa, da grande mídia. Quando ela parte desse princípio, perdeu, porque ela deixou de ser alternativa e ela vai competir sem poder competir, porque ela não tem a força econômica nem a capilaridade. Então, o lugar dela é de ir na contramão no sentido de valorizar a pluralidade, e a pluralidade é de sotaque, de vozes, de gênero, de raça, de jeitos. Isso é fundamental. Por quê? Porque o Brasil, gente, é continental. Então, não podemos, e isso tem, do ponto de vista, quando o Jader fala das identidades, a televisão brasileira, ela tem sim um peso muito importante na nossa negação enquanto Brasil. Tem aquela frase que Narciso acha feio que é espelho, vocês sabem, até o Caetano canta, né? Porque Narciso acha feio que ele não é espelho. A nossa identidade do Brasil é uma identidade tão esquizofrênica que a gente acha feio exatamente o que é espelho. Nós nos vimos e nós não nos reconhecemos e nós não gostamos do que nós vemos. Ou seja, nós temos uma identidade enquanto projeção branca. Então, a gente vê isso na nossa televisão, a gente vê isso nas nossas revistas, a gente vê isso. Então, a gente tem que saber valorizar o que nós somos. Nós somos o quê? Um país não branco. Nós somos um país miscigenado, nós somos um país negro, nós somos um país indígena. E é isso que nós somos. E isso é o nosso grande valor, é a nossa grande potência. Não é verdade? Então, negar isso por meio, só completando, senhor Adão, eu já passo para o senhor, negar isso por meio das imagens é causar nas crianças problemas de identidade, de autoestima. Porque imagine, aí a gente fala do Michael Jackson, mas o Michael Jackson era o primeiro, ele não se assumia, ele fez cirurgia, para além do problema dele de vitiligo. Mas pensem vocês, era um grande astro, era um grande cantor. O que é suportar um racismo na sociedade americana quando todos diziam que ele era feio? Então, o Michael Jackson, ele não é vilão, ele é vítima de uma sociedade racista, né? Quem conhece aquela moça a Carla Pérez do Tchan, antes da projeção dela, a Carla Pérez era uma mulher mestiça, ela foi embranquecendo. Por que embranquece? Não é verdade? Por que a Globeleza do ano passado não funcionou? Porque diziam que ela parecia o Zé Pequeno lá do Cidade de Deus, que ela era muito feia. Muito feia não, porque ela era muito preta para a tela da televisão. Nós não suportamos, a gente suporta a mulata. Chegamos até a mulata, escureceu, já não fica bem para ser Globeleza. Né? Eu já não ficaria bem para ser uma Globeleza. É muito preta, é isso que o povo brasileiro, o recado que o povo brasileiro mandou para a Globo ela é muito preta para ser Globeleza. Enquanto você falava e o Jader falava, eu percebi muito, a gente estudou, tem muitos que estudaram comigo aqui, e a gente percebe como a história do Brasil foi contada para nós. Então, quer dizer, por exemplo, é básico, né? Mas falo italiano bem, falo o inglês bem, porque eu me identifico mais com a Europa. Agora, vocês falando, a gente vê com quanto a gente foi enganado, né? E, graças a Deus, não temos uma identidade com a América Latina. Tanto que, quando teve as políticas do Mercosul, temos um Américo Latino que nos fez reeducar nossa mente enquanto América Latina. É muito difícil você ver um brasileiro falar que quer ir para o Chile, para o Peru. Não, mas ele quer ir para Roma. Inclusive eu,
por conta dessa má educação que a gente teve. E quando você faz uma releitura dos meios de comunicação, aonde ele quer te levar, você vê que ele realmente quer te deseducar. Tive o prazer de ter duas sortes, né? Primeiro de cair na Associação Cantareira, que me reeducou bem para isso, né? Você é negro, tem o nariz chato e o cabelo enrolado. A gente dá uma esticada para ser aceito ainda. Mas a base nossa de casa, né? Sempre minha mãe falou muito isso, né? Tem que tomar cuidado para você não ser engolido pela sociedade, que ela vai falar que você é branco, e aí não vai cair na ficha tua. Aí você vai levando alguns tombos, né? Porque você é engolido, mas não é aceito. Né? Você tem que estudar pra caramba, fazer 4 faculdades, falar 3 idiomas e ser aceito. Mas a sociedade, enquanto educação, enquanto mídia, ela vai te deseducando. Ela vai falando que você é menos por ser negro, é menos por ser da periferia e é menos porque você não tem um carrão. Aí você vai ficar sempre tentando fazer uma contrapartida. E onde eu quero chegar com isso? Na nossa rádio, né? Se a gente for observar, a gente sempre, se não formos bem formados, se não continuarmos lendo, não fazermos frente, a gente vai continuar tocando Zezé de Camargo e Luciano, a gente vai continuar tocando aí o grupo Revelação e o Samba Oz, que é da Rua de Baixo, a gente não toca. Né? O Neco Silva, que é do bairro, a gente não toca. A gente toca o que dá audiência. Né? E é muito difícil, né? Aí você começa a abrir sua visão, quando você é negro da periferia, né? Eu tive um casamento que aí me acendeu a luz de novo. Minha mãe falava, você é negro, não esquece. Né? Quando você é chamado, você é um macaco chato. Minha ex-mulher falava, né? Eu larguei e não me arrependi nem um pouco. Aí você fala, aí você acende a luz, você fala, puxa, né? Que bom, se ela está falando isso é porque eu me assumi. Né? Enquanto negro, não tem vergonha, faço parte de uma rádio comunitária muito bem educado e você tem que fazer essa frente. É difícil, é complicado, a gente é desafiado todo dia a isso, mas eu falo, se a gente não se reeduca, não se faz formação, a gente acha que você está caminhando no lugar errado. Tanto que o meu programa, às quintas-feiras, a gente toca uma média de 15 músicas durante 2 horas, uma música é de artista conhecido, os outros 14 de artistas desconhecidos. O programa é Amizade Aberta, todas as quintas-feiras, às 20 horas, né? Com reprise aos sábados, às 22. Esse é o nome do programa. Anderson Brás. Que bom. Então, quer dizer, eu acho que esse é o grande desafio, ter coragem de colocar um artista que não é conhecido da mídia. Quando a pessoa liga me pedindo que eu toque aí o Meteoro da Paixão, como é que é o nome dele? Pede para tocar Luan Santana, eu falo, olha, não tem Luan Santana, mas tem o Neco Silva que dá para tocar, você aceita? Né? Tem o Márcio Dedéu para tocar. E aí a pessoa se reeduca a partir daquilo. Então, acho que nós temos que fazer frente, ter coragem de sair do ar às 22 horas e falar, hoje eu tentei. Se não conseguir é outra coisa, mas hoje eu deixei uma pessoa menos ignorante. Só completando o que o Anderson falou, eu achei interessante que é um processo lento e gradual, né? Você não vai, assim, se desvencilhando disso tão facilmente, né? Por exemplo, hoje eu trouxe no meu programa um cantor de MPB, que ele é programa Meu Caro Amigo, eu sou Gilberto Cruz, que apresento, domingo, das 11 à 1. E com reprise às quintas-feiras, das 10 à meia-noite. Vou falar, né? E esse cantor, interessante que ele é mestiço, né? Ele é filho de negro com uma japonesa. Eu até achei, não, mas você é japonês? Eu falei, sou, e ele é mesmo, descendente de japonês. E a gente aqui na rádio começa a tocar esses músicos alternativos. Né? Só que a gente ainda, mesmo tocando os alternativos, a gente entra numa outra questão, né? A gente começa a tocar muito os hits dos cantores alternativos. Pô, eles têm outras músicas também, né? Você ficar tocando só a Mauri Pontal, Bahia é a Mãe, cansa. Ele tem outras músicas também, né? Então a gente tem que tocar outras músicas desses artistas. Então é um processo que demora, a gente vai se acostumando, mas uma hora a gente vai conseguir chegar num padrão mais ideal para a rádio. Eu acredito que o esforço da Cantareira é pouco ao que você tem que fazer para o Brasil todo. Primeiro, tem que mudar a mentalidade do povo brasileiro. Esse negócio de regionalismo, baiano, sotaque nordestino, carioca, isso tem que acabar. Se não terminar, se o povo não se reeducar,
Isso não acaba nunca. E o esforço de nós da Cantareira é tão grande que um dia vamos acabar lá. O Estado plurinacional da Bolívia, não é porque eu sou boliviano, ele modificou a mentalidade do povo. Lá também tem globo, tinha globo, bandeirantes, tudo aquilo. O povo assistia tudo do americano. Entrou Evo Morales, casi mataram os americanos, conseguiu. Ele fez o Estado plurinacional da Bolívia. Lá tem negro, guarani, tupi, sem contar as raças incas, quechua, aimara. O que ele fez? Bolívia é um Estado plurinacional. Não se fala de nordestino, de carioca, de paulista. Esse é o Estado plurinacional de Bolívia, onde todo é admitido. Muita gente negra, que bonitinha, que pena, morreu a menina branca, ela é tão bonita. Eu vi isso de pessoas negras, isso me doeu até hoje, que esta coisa da cultura branca impregna inclusive nos negros. E a gente precisa tomar muito cuidado, ou seja, não é só na comunicação aqui na rádio, a gente tem outros papéis na vida. O papel de educador, ele transcende o papel da rádio. A gente é educador na família, é educador na sociedade, na comunidade, em vários outros locais. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é esta forma que a gente vê o mundo, quando nós reproduzimos as falas das TV, das grandes imprensas, nós contaminamos as pessoas com as mesmas doenças. E superar isso não vai ser possível se não superarmos primeiro em nós mesmos, para depois passar a tentar superar nos outros. Tudo que vocês estão falando tem uma... incide é o que é a proposta da educomunicação, né? Quando o seu Edwin fala, é de fato o nosso problema, seu Edwin, é um problema que deve... estrutural, como qualquer problema estrutural deve ter ações também do governo. Agora, por outro lado, a gente sempre gosta de pensar, eu sempre gosto de pensar política do ponto de vista também das nossas ações, porque não adianta a gente só ficar esperando do governo, né? Embora eu declaro, eu digo, eu votei na Dilma no primeiro, no segundo mandato, eu não tenho nenhum tipo de problema em dizer votaria novamente, considerando mesmo com esse cenário. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz, cuidemos do nosso jardim. Dizer isso não é dizer que nós temos que ser individualistas, não. É que quando a Rádio Cantareira, ela trabalha nessa perspectiva, é lento, e é como ele disse, né, muito vai e vem, o resultado não vê, mas quem sabe vocês estão plantando sementes para os netos de vocês. Esse trabalho, porque imagine vocês, gente, nós estamos realmente contra a maré, porque por mais que uma pessoa diga assim, mas eu não assisto Rede Globo, todos nós, olha, a gente acorda, se você vai no consultório médico, onde que está ligado, Globo, Record, SBT, é muito bombardeamento, na padaria, enfim, em todo lugar elas estão. Então, a gente desfazer esse processo, de fato, é algo muito difícil e em escala histórica longa, porque, na verdade, são anos e décadas a gente ouvindo tudo isso, e com alcance nacional, em território nacional. Então, eu acho que é sempre bom a gente... pensar, sim, que se a gente tem que cobrar dos governos, hoje está tendo uma briga muito grande sobre a verba, né, pública que vai para os grandes veículos de comunicação. Eu estou acompanhando as chamadas mídias negras. Aí, se vai para a Secretaria de Comunicação do governo, ela alega uma série de requisitos técnicos e diz, olha, vocês não vão ser contemplados por conta de critérios técnicos. Ora, que mude os critérios técnicos, porque o governo financia a Globo, financia a Veja, que inclusive bate no próprio governo. Vocês estão entendendo? O critério técnico do governo é um critério que só vai favorecer os grandes conglomerados da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, né? As páginas da Petrobras, da Veja. Então, essa discussão é uma discussão que envolve a economia, que envolve a mudança desses critérios técnicos, envolve várias coisas. Eu acho que a gente está no caminho certo no sentido de
nos colocarmos sim na contramão dessa história e saber que, por mais que as pessoas querem ouvir o que as grandes rádios tocam, você colocar um cantor e que não é nem um hit desse cantor que não é ouvido, gente, isso já é uma ação política fundamental. Ainda que vocês falem assim, poxa, eu coloquei, ninguém me ouviu, enfim, mas é uma ação política e vocês estão sim no caminho certo. E, Celdão, quando o senhor falou do caso da Nardoni, eu acho que é muito mais, não só a lamentação, porque qualquer vida é vida. A gente tem que lamentar qualquer vida. Eu entendi a sua fala. É só para quando o senhor falar desse exemplo, porque parece assim, a gente tem que lamentar. O caso da menina da Isabela, eu me emocionei. Agora, o que chamou a atenção no caso da Isabela? É que naquela mesma semana é o valor da vida de cada um. O caso da Isabela foi um caso, uma tragédia familiar. A madrasta e o pai fizeram aquilo, enfim, não se sabe motivados por quê, por um surto, mas aconteceu. Mas houve naquela mesma semana um caso que era do Estado acompanhar, para o Estado acompanhar, não sei se vocês lembram de uma criança negra em Ribeirão Pires, que ela era torturada pela madrasta sistematicamente, foi para o Conselho Tutelar. E a conselheira liberou essas duas crianças, elas pediram, não nos devolvam. Eles nos maltratam. E quando devolveram, ela foi morta, foram dois, né? Foram duas da pior forma possível. Aonde que eu estou querendo chegar? Era uma criança negra e pobre, de Ribeirão Pires, não teve comoção, entendeu? Então, assim, nós choramos pela classe média, branca, o filho do Alckmin. Eu acho que até hoje uma perda de um filho daquela é traumática. Eles devem estar sofrendo, perder um filho com aquela idade, claro que tem que ter uma comoção, principalmente na família. O problema não é a comoção em torno do filho do Alckmin, é a falta de comoção em torno das crianças e jovens negros que morrem. Sabe? Então, assim, nós não choramos por essas pessoas. A gente sequer sabe que elas morrem. Então, é esse que é o drama. Sintonia Cultural no sábado das 2 às 4, que faço junto com o Adão Alves. Meu nome é Anilson Brito. Então, eu sempre comento no nosso trabalho, no nosso programa, que as grandes mídias dão oportunidade a tantos caras aí que faz... que sempre está aí. E achar que a nossa rádio não é uma grande mídia, acho que sim. Apesar do tamanho, apesar do alcance, ela é uma grande mídia, por quê? Porque ela dá oportunidade a todos, não uma porcentagem pequena, igual elas dão. A gente dá oportunidade tanto grande como o pequeno, que está lá, que é um cantor independente e tudo. Então, a nossa rádio comunitária, cantareira também, é uma grande mídia. E isso nós ficamos honrados com isso. Eu acho que foi legal, você começou a colocar um pouquinho, e eu acho que o grande desafio hoje nosso é entender um pouco por que a mídia hoje está na mão de 10 famílias. E aí a gente se reporta lá na vinda de Pedro Álvares Cabral para o Brasil, todo o processo que foi feito, né? Essa semana mesmo eu tive assim, a hora de participar de um debate onde a professora Magali, ela é uma estudiosa, ela está fazendo também doutorado, acho que na USP, nessa área de comunicação, e ela fazia uma explanação para a gente um pouco sobre esse histórico de como que a mídia acabou se concentrando na mão e a cara dela, né? A cara da mídia. Quando você falava cara da mídia comercial, ela nem é cara do povo brasileiro, né? É uma mídia importada, tudo é enlatado. Os formatos dos telejornais são cópias mal feitas, né? Porque lá, pelo menos, né, o pessoal fez algumas pesquisas, né, e tem a ver. Eles copiaram isso e trouxeram para cá. Se você pegar algumas emissoras de rádio, por exemplo, Jovem Pan. Jovem Pan é uma cópia mal feita dessas emissoras malucas, né, dos Estados Unidos, né, que está aqui. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que começar a ter coragem. Primeiro, entender um pouco esse processo da mídia brasileira. Né? Entender, inclusive, por que até hoje... no Brasil ainda a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Né? Uma família pode ter tantos meios que ela quer, internet, TV, rádio, jornal, impresso, revista e tudo mais. Porque isso já nos Estados Unidos não... Então, acho que isso é legal a gente entender por que isso ainda acontece no Brasil. Quando ela fala de educomunicação, que a comunicação ela educa,
é bem fato de que eu tive uma experiência no programa fazendo Comunidade em Foco, em relação de institucional, em relação à nossa sociedade, nosso bairro. Muita gente vê a Brasilândia como um ato de violência, mas tem tantas coisas tão grandes assim, tão bacanas de ser dita. E hoje mesmo estava vindo fazendo uma cobertura falando sobre direitos humanos ali no céu do Jardim Paulistano. E ali nós tivemos uma reflexão em relação à educomunicação, tinham jovens lá de 8 a 12 anos fazendo uma reportagem. E o que nós percebemos em relação a isso, que um pouquinho lógico, que não é grande parte, mas nós tivemos experiência aqui, pessoas do Piauí, pessoas de Brasília ligando para a gente, né, falando que estava participando do programa, e nós observando, dizendo, nossa, eu achava que era tão violento aí, mas vocês têm tantas coisas bacanas, né, tantas coisas interessantes, e uma dessas é a rádio. Quando a gente vai fazer entrevista na rua, a gente sai, a visibilidade de uma comunicação social, ela transmite uma diferença muito grande. Primeiro, a confiança. A pessoa se sente mais livre em falar o que pensa, porque as grandes mídias, ela bloqueia esse pensamento. Ela quer, se você chega com uma pauta, ela quer que você fale exatamente a pauta. E as rádios comunitárias, não, ela te dá a liberdade de você expressar aquilo que você sente de acordo do que mostrar para um jovem, ou mostrar para uma criança que diariamente sofre com as violências, né, nas escolas, violências raciais e entre outras, que você tem a possibilidade, independente da sua crença, do que você pensa, de você colocar para fora. Por quê? A comunicação, quando ela é muito podada, ela traz a timidez. E muitos dos nossos crianças, das nossas juventude, hoje, através dos programas sociais, através a internet, eu acredito que seja um dos melhores recursos, as redes sociais, para essa transmissão. Né? Então, você vê que a comunicação hoje é bem diferente, eu estou com 28 anos, daquela comunicação que era no meu tempo, né? Tive a oportunidade de participar do EduCom, do Comunicação da USP, um projeto da ECA, e naquele tempo era muito mais difícil, a gente vinha com um radinho assim, não tinha nem onde postar. Hoje não, você faz o Educomunicação, coloca uma criança ali fazendo uma reportagem, de repente ela se sente a jornalista porque ela consegue colocar na rede social e um monte de gente, né, mostrando ou elogiando. Então você vê que a comunicação, ela é um dos melhores métodos de tirar até mesmo o preconceito, a timidez e a insegurança, dizendo eu não sou capaz, porque a mídia muitas vezes mostra aquela forma de modelo, que você tem que ser linda, que você tem que ser colocar alisar o cabelo tudo daquela forma estereótipa, né? Que você não é você. Você olha no espelho e não se vê no espelho, mas você quer ser presente naquele grupo. Então, realmente, a comunicação, a educomunicação, ela vem com esse objetivo, né? De mostrar que você é capaz, independente que você esteja na rádio cantareira, que não tenha muita visibilidade, ou independente que você esteja na grande mídia. A grande diferença é que aqui você tem a liberdade, que lá são pautados. Eu tive uma experiência bem rápida de contar. Quando eu fiz uma reportagem, estava eu e eu repórter de uma instituição, não era aqui, era de outra instituição, e a Rede Globo. O cara não tinha nem ganhado a competição, eles ensaiaram aquela cena e mostrou que ele tinha ganhado e fez aquela festa, enquanto a gente mostrou a realidade. E grande parte assistiu aquela mentira como forma real e a nossa quase não teve visibilidade. Então, assim, você vê como nós somos dotados, que nem ela diz. Eles fizeram uma fala, porque eles gostam de assistir isso. Não, é porque nos foi imposto isso e muitas vezes o bem que se torna mal se torna mais visto do que o bem real.